No último vídeo que gravei aqui para o canal, eu disse que o que está acontecendo com a Amazônia é um ecocídio. O Tribunal Penal Internacional, inclusive, classifica o ecocídio como um crime contra a humanidade. E é isso que está acontecendo. Mesmo se a gente considerar a Amazônia só dentro do território brasileiro, essa Amazônia, no nosso território, é soberanamente do Estado brasileiro, ainda que o governo brasileiro esteja fazendo um processo de gestão destrutivo da Amazônia. Entretanto, o mundo tem direito de se revoltar e tomar atitudes para que esse ecocídio tenha fim, para que ele pare, para que haja um limite para isso, porque o mundo depende disso também. A riqueza, a biodiversidade da Amazônia, ela é uma riqueza da humanidade. Se a gente for pegar, por exemplo, só do ponto de vista da flora amazônica, alguns cientistas dizem que nem 0,5% da flora amazônica foi estudado profundamente com fins medicinais. Nós temos na floresta amazônica, se estima que tenha 600 bilhões de árvores. Essas árvores, elas jogam através de um processo chamado evapotranspiração uma quantidade enorme de água na atmosfera, equivalente ao que o rio Amazonas, na sua foz, leva para o mar. Só que essa água na atmosfera, ela caminha e chega na forma de chuva para as regiões sudeste e sul do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Sem a floresta, sem a integridade da floresta, o regime de chuvas que a gente tem vai ser completamente alterado. A produção agrícola vai sofrer um revés muito grande. Para a gente não dizer das comunidades que vivem na Amazônia, os povos da floresta, indígenas e tantos outros que vivem lá, os animais, toda a fauna que depende da floresta. O que está acontecendo é um verdadeiro absurdo, é um crime contra a humanidade, contra a biodiversidade, contra as pessoas. É uma coisa que está assustando o mundo inteiro. Infelizmente, parece que muitos brasileiros continuam inebriados, achando que isso é um discurso como o discurso eleitoral, de disputa por esse ou aquele candidato, e não é. É um discurso relativo à necessidade de se tomar uma atitude para se frear essa insanidade. Eu acredito que alguns mecanismos, inclusive de sanções, talvez até comerciais, os países de todo mundo devam tomar, já que internamente a gente não consegue frear essa insanidade. Para além disso, eu acredito que o Tribunal Penal Internacional tenha que tomar atitudes no sentido de se responsabilizar penalmente o presidente do Brasil, o seu ministro do Meio Ambiente e tantas outras autoridades responsáveis por isso, e são responsáveis. O presidente, desde antes da posse e depois, continua falando que o Brasil tem reservas ambientais demais, né, que não vai ter mais 1 centímetro de demarcação de terras indígenas, e eles são os maiores responsáveis pela manutenção da floresta. Ele estimula, né, a mineração, as madeireiras, melhor dizendo. Pior que isso, acabou praticamente com todo o processo de fiscalização, questionando inclusive a capacidade, a necessidade da fiscalização feita pelo IBAMA. Ao romper, inclusive, com o Fundo Amazônia, os recursos que eram destinados para a fiscalização minguaram. Ou seja, de uma ou de outra forma, o presidente do Brasil e seu ministro do Meio Ambiente são absolutamente responsáveis por tudo isso. O dia do fogo, quando os latifundiários, quando os interessados em dizimar a floresta amazônica para explorá-la das mais diversas formas, botaram fogo, eles declararam que faziam isso para o presidente, para mostrar para o presidente o que estavam fazendo. Olha, gente, a maior floresta tropical do mundo, guarda a maior biodiversidade do mundo, tem a maior bacia hídrica do mundo,
Tudo é gigantesco na Amazônia e por conta não apenas do gigantismo, mas da qualidade dessa biodiversidade, tem que ser preservada. E a gente tem que fazer alguma coisa com relação a isso, por mínimo que seja. Mas temos que sair às ruas, temos que denunciar nas redes sociais de todas as formas possíveis, inclusive utilizando o judiciário brasileiro, utilizando o Ministério Público, utilizando todos os canais que forem possíveis serem utilizados para a gente poder tentar brecar essa insanidade deste governo que está destruindo um dos maiores patrimônios brasileiros e mundiais. Olha, desafio você, convoco você a entrar nessa luta para salvar a Amazônia, para salvar o nosso meio ambiente. Tá bom? É isso.